Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta noite nós vamos refletir um pouco sobre a contribuição do Espírito Santo para a jornada cristã, mais precisamente para o início da jornada cristã. O Espírito Santo, como nós vimos na data de ontem, no vídeo de ontem, é uma pessoa componente da Trindade, assim como o Pai e o Filho goza o Espírito Santo de mesmo poder, glória, majestade. E são três que compõem a Trindade, três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, compõem a única divindade existente, o único ser divino constituído de três pessoas. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, diz: ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Com isso, ele está querendo afirmar aquela doutrina bíblica que é verdadeira, que diz que não é possível ter fé salvadora, fé genuína em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sem a obra do Espírito Santo de Deus. É impossível a um pecador naturalmente olhar para Jesus como seu Salvador sem que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. O Espírito Santo é o agente convencedor do pecado, da justiça e do juízo, como nos disse o Senhor Jesus nas palavras registradas por João no capítulo de número 16, versículo de número 8. Nos diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós, como pecadores, somos naturalmente cegos, incapazes de reconhecer o nosso próprio pecado em uma sincera conversão e um sincero arrependimento. O agente transformador, o agente revelador destas graças é o Espírito Santo de Deus. Dentro da economia divina, ou seja, das competências e responsabilidades divididas por Deus mesmo entre as pessoas componentes da Trindade, coube ao Espírito Santo ser esse agente que atua no coração dos pecadores, transformando-os. Estas verdades são verdades que já eram anunciadas desde os dias do Antigo Testamento. A profecia bíblica já apontava para esta realidade. Quando nós lemos, por exemplo, o profeta Ezequiel dizer, no capítulo 36, versículos 26 e 27, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirareis de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É esta a ação precisa, profunda do Espírito Santo de Deus, trocando o coração humano e vindo habitar em nós, que transforma um pecador de um distante, alienado, desconhecido, inimigo de Deus, em uma pessoa nascida de novo, em alguém que conhece a Deus. Sobre isso, o Senhor Jesus falou com o mestre da lei, Nicodemos, explicando essa necessidade de transformação espiritual que não é produto natural do conhecimento nem de algum esforço humano. Não há obra religiosa que produza transformação espiritual, que somente o Espírito Santo tem o poder de fazê-lo. O Senhor Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 3. Nicodemos não entendeu direito essa afirmação e disse: como assim? Como é possível, sendo eu já velho? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E é quando o Senhor Jesus deu essa resposta e continuou dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Se nós tivermos um nascimento natural, produto da graça comum de Deus, da união dos nossos pais, para que entremos no reino dos céus é preciso termos um nascimento sobrenatural ou espiritual. E este é produto da ação do Espírito Santo regenerando, ou seja, gerando novamente o nosso espírito que estava morto em nossos delitos e pecados. O Espírito Santo é precisamente a pessoa da Trindade que produz essa vida, que gera essa nova vida, que é fruto da graça soberana de Deus. Paulo diz: ele vos deu vida estando vossos mortos nos vossos delitos e pecados. Mas quem é esse agente? Quem é esse transformador? É o Espírito Santo de Deus. precisamente. Ele é a pessoa da Trindade que vem atuar no coração humano, transformando de pedra em carne,
trazendo da morte para a vida, abrindo os olhos para a fé, concedendo consciência de pecados e gerando arrependimento. É o Espírito Santo este agente. É uma pessoa, é intencional, não é uma energia simplesmente que, como a obra de um desfibrilador espiritual, traz de volta aquele que estava com o coração parado para voltar a viver. Ele é uma pessoa ativa que, pelo poder da sua presença, nos regenera e comunica ele mesmo essas convicções do Espírito. Paulo explica essa transformação espiritual escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, dizendo o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós somos salvos pelo amor, né? O amor de Deus para com todos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fomos salvos porque o Espírito Santo foi aquele que aplicou esse lavar, aplicando a obra da cruz de Jesus Cristo, a obra executada pelo Filho na cruz, a obra planejada por toda a eternidade pelo Deus Pai, é aplicada a nós pelo Espírito. Há uma perfeita harmonia entre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cabe ao Espírito Santo trazer a aplicação. E Paulo explica dizendo que foi um lavar que foi, nos diz ele, regenerador e renovador do Espírito Santo, ou seja, gerando de novo. É esta graça que necessitamos, que os pecadores não convertidos precisam para nascer de novo, mas é da contínua obra de renovação do Espírito Santo que todo pecador já nascido de novo continua precisando. Que a graça do Senhor nos assista e que cada vez dependamos mais da obra do Espírito. Continue, porque ao longo dessa semana nós vamos ver quais são as relações e quais os efeitos da obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela obra graciosa do Teu Espírito, da qual dependemos completamente para vivermos para a Tua glória, para experimentarmos o crescimento em santidade. Louvamos o Teu nome e pedimos que Tu atues em nós, crescentemente, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você amanhã.